quando Deus renova quem está cansado e sem esperança. Há momentos em que o corpo descansa, mas a alma não. Você deita, fecha os olhos, tenta dormir, mas dentro de você há um peso que o travesseiro não suporta. É um cansaço que não se explica, porque não vem das tarefas, vem da vida. É como se cada dia drenasse um pouco mais da sua força, da sua fé, da sua vontade de continuar. Talvez você já tenha tentado se recompor sozinho. Tomou remédio, fez planos, prometeu a si mesmo que amanhã seria diferente. Mas o amanhã chegou e o vazio continuou o mesmo. E então você começou a se perguntar: será que Deus me esqueceu? Mas a verdade é que Deus nunca se esquece de quem está cansado. Ele apenas espera o momento certo para renovar. Quando o corpo está cansado, o descanso basta. Mas quando a alma se esgota, só o Espírito Santo pode reconstruir o que foi perdido. Esse é o ponto onde muitos desistem. Quando acham que o silêncio de Deus é ausência, quando na verdade é o início de uma restauração profunda. Deus não se afasta porque você errou. Ele se aproxima em silêncio para curar o que você nem percebe que está ferido. É nesse tempo em que parece que nada acontece que Ele está alinhando o seu coração, limpando as raízes da sua fé, preparando um novo fôlego para te levantar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Um ponto onde as palavras não saem, onde a oração parece não ter voz e a fé parece pequena demais. Mas é ali, nesse chão frio da alma, que Deus coloca as mãos. Porque o renovo de Deus não acontece na superfície. Ele nasce no fundo, onde ninguém vê, mas onde tudo recomeça. Este vídeo é para você que se sente exausto, sem esperança, sem ânimo para seguir. É para você que acredita em Deus, mas tem dificuldade de entender o que Ele está fazendo. Aqui, você vai descobrir que o cansaço não é o fim. É o convite de Deus para um novo começo. Cada palavra que você ouvir a partir daqui é um chamado para se render, para respirar de novo, para sentir que há propósito mesmo na dor. Porque quando tudo parece parado, é o céu que está trabalhando em silêncio. E é assim que Deus renova. Não com pressa, mas com precisão. Não apenas restaurando sua força, mas redefinindo quem você é nele. Agora vamos começar essa jornada. E talvez, no fim, você perceba que o que parecia o fim do seu caminho era apenas o começo da história que Deus sempre quis escrever com você. Quando o cansaço deixa de ser físico. Há um tipo de cansaço que o corpo não explica. Ele começa com pequenas desistências. Você para de sonhar, evita orar, prefere o silêncio ao encontro. Aos poucos, o peso da alma se torna maior que o corpo consegue suportar. Esse é o ponto em que o ser humano descobre que está tentando viver na força da própria carne e não mais na dependência de Deus. O cansaço físico é fácil de resolver, basta parar. Mas o cansaço da alma é traiçoeiro, porque ele continua mesmo quando você para. É o resultado de expectativas frustradas, de orações que pareceram não ser ouvidas, de fardos carregados sozinhos. É a exaustão de quem tenta controlar o que deveria entregar nas mãos de Deus. E é justamente nesse estado que Deus começa o processo de renovação. Ele permite o esgotamento não para punir, mas para nos ensinar o que realmente sustenta a alma. O verdadeiro descanso não vem de uma pausa, vem da entrega. Porque enquanto você insiste em segurar tudo, Deus não pode agir. Quando o cansaço deixa de ser físico, é o sinal de que Deus quer transformar a sua força. Ele quer substituir o esforço humano pela confiança espiritual. Ele quer te ensinar que descansar não é desistir, é confiar. Que parar não é fraqueza, é sabedoria. E talvez hoje Deus esteja dizendo a você: deixa eu cuidar, deixa eu te renovar. Porque a sua alma cansada não precisa de respostas agora. Precisa apenas da presença daquele que nunca se cansa de cuidar de você. O silêncio que precede o socorro. O silêncio de Deus é uma das provas mais difíceis da fé.
Quando tudo ao redor parece desabar e o céu permanece quieto, a mente começa a gritar: será que ele me esqueceu? É nesse espaço entre a oração e a resposta que a alma se desespera, porque o ser humano tem medo do silêncio. Mas o que muitos não percebem é que o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é cheio de propósito. Há um tipo de silêncio que machuca, mas há outro que cura. Quando Deus silencia, ele não se ausenta. Ele apenas muda a linguagem. O pai que antes falava por palavras, agora fala por processos. Ele fala através das pausas, das demoras, das portas que se fecham. E muitas vezes, a resposta que você tanto espera já está sendo construída em meio ao que parece estagnação. Deus não trabalha no barulho da ansiedade. Ele trabalha na serenidade da fé. Por isso, quando o ruído da vida cala e você não ouve mais nada, é o momento em que ele está mais próximo. Porque o silêncio de Deus não é desinteresse. É o ambiente onde ele prepara o milagre antes de revelá-lo. Quantas vezes você orou e não sentiu retorno? Quantas vezes buscou um sinal e recebeu apenas silêncio? Talvez porque o sinal não viria de fora, mas de dentro. Deus não queria te provar algo. Ele queria te formar. Queria fortalecer o seu interior, moldar o seu caráter, amadurecer sua confiança. O silêncio é o lugar onde a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Quando você decide permanecer crendo mesmo sem ouvir, o céu se move de uma forma que os ouvidos humanos não percebem, mas o coração entende. Porque o silêncio de Deus é o prelúdio do socorro. E quando ele quebrar o silêncio, você vai entender que cada segundo de espera foi parte do processo. Que o tempo em que nada parecia acontecer foi o tempo em que tudo estava sendo preparado. Deus não se atrasa. Ele espera o instante em que sua fé está pronta para sustentar a bênção que está por vir. O silêncio de Deus não é o fim da comunicação, é o início da transformação. Ele cala o mundo para que você o ouça com o coração. E é nesse silêncio, onde a alma se esvazia e o orgulho se quebra, que nasce a resposta que o tempo não pôde dar. A certeza de que Deus nunca te deixou, apenas te ensinou a ouvir de um jeito novo. Quando as forças se vão, mas Deus permanece. Há um momento em que as forças simplesmente acabam. Você tenta levantar, mas o corpo pesa. Você tenta orar, mas as palavras não saem. É como se tudo dentro de você estivesse exausto. Fé, esperança, coragem. É aí que muitos acreditam que chegaram ao fim, mas é exatamente aí que Deus começa. Quando suas forças acabam, as de Deus começam a agir. Porque ele nunca dependeu da sua energia, e sim da sua entrega. O Senhor não precisa que você esteja forte. Ele precisa que você esteja disponível. É por isso que muitas vezes ele permite que cheguemos ao limite. Não para nos destruir, mas para nos libertar da ilusão de que conseguimos sozinhos. O esgotamento é o lembrete divino de que não somos a fonte. É o convite silencioso de Deus dizendo: Filho, agora deixa eu sustentar o que você não consegue mais carregar. E é nesse instante de fraqueza que o Espírito Santo entra com poder, não para te dar mais peso, mas para te dar direção. A verdade é que enquanto você tenta resistir por conta própria, Deus observa com amor e espera o momento em que você se renderá. Ele não te acusa por estar fraco. Ele se aproxima e te envolve com graça, como um pai que segura o filho cansado nos braços. O que para você parece o fim, para ele é apenas o início da restauração. Lembre-se, Deus não é o espectador da sua dor. Ele é o sustento dentro dela. Quando tudo parece falhar, amigos, planos, vontade, é Ele quem permanece. Ele é a rocha firme quando as emoções desabam. E mesmo quando você sente que não tem mais fé, Ele ainda acredita em você.
Há dias em que você vai apenas respirar e isso já será oração suficiente. Deus entende o gemido do cansaço. Ele entende o choro contido, o olhar vazio, o silêncio da alma, porque Ele está presente onde ninguém mais está. E talvez esse seja o ponto da sua virada espiritual, quando você parar de lutar sozinho e deixar Deus lutar por você. Porque o segredo da vitória não está em ser forte o tempo todo, mas em reconhecer que a força que permanece vem dele. Deus não te pede para vencer por conta própria. Ele só te pede para não desistir de acreditar que Ele está contigo, mesmo quando tudo em você quer parar. A dor como chamada divina. A dor é um idioma que Deus usa quando as palavras já não funcionam. É o som que a alma faz quando está sendo moldada por algo maior do que entende. Embora ninguém queira sofrer, há dores que vêm para acordar o espírito. Porque enquanto tudo vai bem, dificilmente olhamos para o alto. Mas quando a dor chega, ela rasga as distrações e nos faz enxergar o essencial. Muitas vezes, Deus permite a dor não como castigo, mas como um chamado. Ele usa o incômodo para romper o ciclo de autossuficiência e trazer você de volta à dependência dele. Há sofrimentos que são alertas, lembretes de que você está tentando viver sem o sustento do Criador. E quando ele vê que o coração se distanciou, ele permite o aperto para reacender a conexão. A dor revela o que a tranquilidade esconde. Ela mostra onde estão as feridas, as idolatrias disfarçadas, as áreas que ainda resistem à entrega. É por isso que o sofrimento, embora duro, é também sagrado, porque ele purifica. É no fogo da dor que a fé é refinada, que a oração se torna mais verdadeira, que o relacionamento com Deus ganha profundidade. Quando tudo dói, você descobre que não tem mais para onde correr. E é exatamente nesse limite que o Senhor te encontra. Ele não se alegra com o teu sofrimento, mas se alegra com o que ele produz. Humildade, dependência, transformação. Porque toda dor que vem de Deus traz propósito, e todo propósito gera vida. Quantas vezes você pediu a Deus que te fizesse mais forte, e então vieram provas que pareciam insuportáveis? Pois é assim que ele responde: não te livrando da dor, mas te ensinando a atravessá-la. A força verdadeira não nasce do conforto, nasce da resistência. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Cada dor tem um porquê, e cada ferida carrega uma revelação. Se você está sofrendo, talvez seja porque Deus está te chamando para mais perto. Ele está te ensinando a parar de depender das circunstâncias e a confiar no invisível. A dor é o despertador da alma. Ela te chama para voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído, os braços de Deus. E quando você entende isso, até o sofrimento ganha sentido, porque deixa de ser um fardo e se torna um portal. O caminho por onde Deus te conduz à renovação. A beleza de ser quebrado nas mãos certas. Ser quebrado dói. É o momento em que Deus retira de nós aquilo que pensávamos ser essencial, o momento em que tudo o que era seguro desmorona. Mas existe uma beleza escondida nesse processo. Quando somos quebrados nas mãos certas, não somos destruídos, somos reconstruídos. O oleiro não quebra o vaso por descuido. Ele o quebra por amor, porque enxerga rachaduras invisíveis que o vaso não percebe. Às vezes, o que parece perda é apenas o cuidado de Deus refazendo o que foi moldado fora da vontade dele. Quando ele quebra, não é para humilhar, é para curar. É para reconstruir com fundamento novo, firme, duradouro. O problema é que quando a vida quebra, a dor grita mais alto que o propósito. E é fácil achar que Deus nos abandonou. Mas a verdade é que as mãos que quebram são as mesmas que sustentam. Ele nunca te parte para te perder. Ele te parte para te possuir completamente. O orgulho resiste ao quebrantamento. A fé o acolhe, porque é no quebrantamento que a alma deixa de ser dura.
deixa de lutar contra o toque do Criador e se torna maleável. Deus não trabalha em corações endurecidos. Ele trabalha em corações que se permitem ser moldados. E se hoje você sente que está em pedaços, saiba que esses fragmentos estão exatamente onde deveriam estar, nas mãos de Deus. Ele não recolhe os cacos para esconder a dor. Ele os usa para construir algo novo. E o novo de Deus é sempre mais bonito que o original. Ser quebrado por Deus é ser preparado para algo maior. É entender que o valor não está na forma antiga, mas no propósito que o novo formato carrega. O vaso quebrado carrega marcas, mas também carrega história. Cada rachadura se torna testemunho de que Deus agiu, e cada cicatriz se transforma em lembrança da graça. O mundo tenta te quebrar para te humilhar. Deus te quebra para te santificar. Ele retira o excesso, remove o falso, desmancha o orgulho e revela o que é puro. E o que nasce desse processo é uma fé mais viva, mais sensível, mais verdadeira. Por isso, se tudo está ruindo, não tema. Você não está sendo destruído, está sendo restaurado. Porque quando é Deus quem te quebra, o resultado nunca é fim, é recomeço. O deserto onde Deus planta esperança. O deserto é o lugar onde tudo parece morrer, mas onde Deus faz nascer o que não poderia crescer em nenhum outro lugar. É o espaço entre o que foi e o que será, o intervalo em que Ele silencia as distrações para que a alma volte a ouvir sua voz. No deserto, a aparência é de abandono, mas a realidade é de propósito. Porque Deus nunca leva alguém para o deserto para punir. Ele leva para preparar. Foi no deserto que Moisés ouviu o chamado. Foi no deserto que Davi aprendeu a confiar. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação. E é nesse mesmo deserto que Deus também trabalha em você. Ele te separa das multidões, tira os aplausos, corta as rotas de fuga e ali, no silêncio árido, começa a plantar esperança. A esperança que nasce no deserto é diferente. Ela não depende do que se vê, ela cresce onde nada deveria florescer. Porque é fácil acreditar em Deus quando tudo vai bem. O verdadeiro milagre é continuar crendo quando não há nada em volta que sustente essa fé. O deserto é o lugar onde a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Talvez você esteja atravessando um momento em que tudo parece seco. As orações não têm resposta, as portas não se abrem, o futuro parece longe. Mas o que você chama de estagnação, Deus chama de preparação. É ali, nesse solo duro, que Ele está cavando raízes profundas, raízes que vão sustentar o fruto que ainda virá. No deserto, Deus retira o que é superficial. Ele te ensina a depender dEle para cada passo, para cada manhã, para cada gota de fé. E aos poucos, aquilo que parecia castigo se revela como o maior presente, o reencontro com o essencial. A esperança que nasce no deserto é pura, porque não se apoia nas circunstâncias, mas na presença. É a esperança que não precisa de sinais, porque aprendeu a confiar no caráter de Deus. E quando essa esperança floresce, mesmo no chão seco, ela transforma o deserto em jardim. O deserto não é o fim da jornada, é o útero do propósito. E quem aprende a adorar em meio à sequidão, experimenta o milagre da chuva antes que ela caia. Deus está te ensinando a viver de fé, não de vista. E quando o tempo certo chegar, o mesmo deserto que te fez chorar será o solo onde você testemunhará a colheita. O momento em que Deus sopra vida de novo. Há um instante misterioso em que o céu se inclina sobre a terra e o invisível toca o coração humano. É o momento em que o Espírito Santo sopra vida sobre aquilo que parecia perdido. Quando o sopro de Deus chega, ele não faz barulho, mas muda tudo. O que estava seco começa a pulsar, o que estava morto começa a respirar e o que estava sem direção reencontra o caminho. Esse sopro não é vento comum, é o mesmo fôlego que trouxe Adão à vida.
O mesmo que ressuscitou o vale de ossos secos, o mesmo que desceu sobre os discípulos em Pentecostes. É o sinal de que Deus ainda não desistiu de você. Quando Ele sopra, Ele devolve sentido, desperta dons, reacende a fé e limpa o ar pesado da alma. Talvez você não perceba quando esse sopro chega. Às vezes ele vem em uma palavra, em uma música, em uma lembrança. Outras vezes vem no silêncio, no choro, em um instante de paz inexplicável. O sopro de Deus não precisa ser visível, ele precisa ser acolhido. Deus não sopra sobre o que está cheio, Ele sopra sobre o que está vazio. Por isso, muitas vezes, Ele permite o esvaziamento. Ele retira o que ocupa o espaço do essencial para que o seu espírito tenha onde habitar. A alma cansada, quando se rende, se torna o campo perfeito para o sopro da renovação. Quando Deus sopra, a alma volta a sentir prazer em viver. A oração deixa de ser obrigação e volta a ser encontro. O coração, antes endurecido, volta a ser sensível. O medo perde força, a fé ganha voz. É como se algo dentro de você dissesse: ainda há vida aqui. Esse é o poder do sopro divino. Ele não apenas revive, ele transforma. Ele faz você lembrar que ainda há promessas por cumprir, ainda há propósito por viver. Ainda há graça suficiente para recomeçar. E quando o Espírito Santo sopra, nada permanece igual. O que antes te paralisava se torna impulso. O que antes te feriu se torna testemunho. E o que antes te cansava se transforma em motivo para adorar. Deus está soprando sobre a sua vida agora. E esse sopro não vem para te empurrar, vem para te levantar. Ele não vem para te mudar por fora, mas para restaurar por dentro. E quando você permitir que esse vento sagrado te alcance, você vai descobrir que aquilo que parecia o fim era apenas o início do renovo que Deus havia prometido. A força que vem da rendição. Existe um poder escondido na rendição que o mundo não entende. A sociedade ensina que vencer é resistir, que forte é quem nunca cai. Mas diante de Deus é o oposto. O forte é quem se rende. O vencedor é quem se entrega. Porque o reino de Deus não é sustentado pela força humana, e sim pela dependência total do Espírito Santo. Enquanto você tenta resolver tudo sozinho, Deus apenas observa com paciência. Ele espera o momento em que suas mãos cansadas vão parar de lutar e finalmente se abrir. A rendição é o gesto mais espiritual que existe, porque é quando o ser humano reconhece que não é o centro e devolve a Deus o lugar que sempre foi dele. Rendição não é desistir, é confiar, é dizer: Senhor, eu já tentei do meu jeito, agora faz do teu. É deixar o controle e aceitar que a vontade de Deus é melhor, mesmo quando não é compreensível. É parar de discutir com o tempo, de forçar portas, de tentar sustentar o que Deus já pediu para soltar. O cansaço da alma, muitas vezes, vem do peso de querer ser o próprio Salvador, de tentar controlar tudo, resolver tudo, carregar tudo. E Deus, em sua misericórdia, permite o esgotamento para nos ensinar que descanso e força não estão na resistência, mas na entrega. Há uma força que só nasce quando você se curva. É a força dos que se ajoelham, dos que oram em meio à dor, dos que não fingem ter fé, mas pedem ajuda para tê-la. Essa força não vem de fora, vem do alto. É o poder do Espírito que se aperfeiçoa exatamente onde você se reconhece fraco. Deus não quer a sua perfeição. Ele quer o seu coração. E quando Ele o tem, tudo muda. O medo se transforma em coragem, a ansiedade em confiança, o peso em leveza, porque quando você se rende, o Espírito Santo assume o comando e a vida volta a fluir. Talvez você ainda tente controlar o que só Deus pode mover, mas Ele te convida a descansar. Não é um descanso de inércia, mas de fé. É o descanso de quem sabe que o Pai está no controle e que nada foge das mãos dele. Renda-se.
não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque a verdadeira força não está em resistir ao toque de Deus, mas em permitir que Ele te transforme através dele. Quando a esperança volta a respirar, há um instante em que o coração cansado começa a sentir um leve sopro, quase imperceptível, e percebe que algo dentro dele voltou a se mover. É a esperança voltando a respirar, depois de tanto tempo sufocada pela dor, pela espera, pelo medo. Ela encontra novamente espaço para existir. E esse momento, por mais simples que pareça, é o sinal de que Deus está agindo. A esperança não ressurge com gritos, ela volta em silêncio. Às vezes, vem num versículo que toca fundo, numa palavra dita por alguém, num nascer do sol que você observa e sente que, apesar de tudo, ainda há beleza. É o Espírito Santo reacendendo a chama que o desespero tentou apagar. A esperança não é fruto do otimismo humano, ela é dom divino. Não nasce do que se vê, nasce da fé. É o olhar que enxerga promessas mesmo quando a realidade parece desmenti-las. E é por isso que, quando a esperança começa a respirar, tudo dentro de você muda. O olhar se torna mais leve, o medo perde domínio e o coração volta a acreditar que o amanhã pode ser diferente. Talvez você tenha sentido sua fé morrer aos poucos. Os sonhos desbotaram, as orações perderam força e o tempo te convenceu de que nada mais mudaria. Mas Deus nunca esquece uma promessa. Ele sabe o momento exato de soprar vida no que parecia acabado. Ele espera o instante em que o coração quebrado e rendido se abre novamente para acreditar. Quando a esperança volta, ela não apaga o passado, mas o redime. As feridas que antes causavam dor passam a contar histórias de superação. O sofrimento se transforma em sabedoria. A espera ganha sentido, porque o renovo de Deus não apaga o que vivemos. Ele transforma o que vivemos em testemunho. A esperança é o sinal de que Deus ainda tem planos. É a respiração da fé, o fôlego da alma. E mesmo que tudo pareça o mesmo ao redor, quando ela desperta dentro de você, o mundo inteiro muda de cor. Se hoje você sente apenas um pequeno sopro, agarre-se a ele. Não ignore o movimento discreto do Espírito, porque é assim que Deus recomeça, não com barulho, mas com vida. E quando a esperança volta a respirar, a alma cansada aprende que o fim nunca foi o fim. Era apenas o ponto onde Deus começaria a escrever algo novo. O reencontro com o propósito perdido. Há momentos em que o peso da vida faz você esquecer por que começou a caminhar. O cansaço te faz duvidar do chamado. A dor te convence de que o propósito se perdeu no meio do caminho. Mas a verdade é que o propósito nunca se perde. Ele apenas adormece até que Deus o desperte novamente. O reencontro com o propósito não acontece de repente. Ele nasce quando a alma, já curada, volta a ouvir o que o Espírito sempre quis dizer. Quando o barulho das expectativas humanas se cala e o coração se abre para entender que Deus nunca cancelou os planos, apenas os redefiniu. Muitos confundem propósito com desempenho. Acham que só estão cumprindo o que Deus quer quando estão produzindo, pregando, servindo, agindo. Mas o verdadeiro propósito começa antes da ação. Começa na identidade. É impossível viver o que Deus planejou enquanto se tenta ser alguém que Ele nunca pediu que você fosse. Deus não te chamou para sustentar uma imagem, Ele te chamou para viver uma verdade. E essa verdade é simples. Você foi criado para amá-lo, para ser amado por Ele e para refletir essa presença em tudo o que faz. Quando isso se torna real, o propósito volta naturalmente, porque ele é consequência da comunhão. Muitas vezes, Deus interrompe o ritmo da vida apenas para te lembrar do porquê. Ele fecha portas, muda rotas, permite pausas, não para punir, mas para reposicionar. O reencontro com o propósito é o momento em que você percebe que tudo o que viveu, até as dores, fazia parte de um treinamento espiritual. Cada lágrima ensinou algo.
Cada silêncio te preparou, cada perda refinou a fé. E agora, quando o Espírito sopra novamente, você entende que o que parecia atraso era, na verdade, direção. Deus nunca desperdiça um desvio. Ele usa até o deserto como escola para revelar o seu chamado. O propósito não é um cargo, é uma missão. É o testemunho vivo da graça que te alcançou. É ser luz onde antes havia sombra. É consolar com o mesmo consolo que você recebeu. É se tornar resposta na vida de alguém que está onde você já esteve. E quando você reencontra esse propósito, a alma volta a pulsar com sentido. O cansaço dá lugar à visão. O peso vira missão. E você percebe que nada foi em vão. Cada detalhe foi um degrau que te trouxe até o centro da vontade de Deus. O testemunho que cura outros. Deus nunca renova alguém apenas para o próprio alívio. Quando Ele cura, transforma e restaura, é porque vai usar essa história para alcançar outros. O seu testemunho é o eco da graça que te levantou. E quando você compartilha o que viveu, o Espírito Santo transforma sua dor, curada em remédio para outras almas cansadas. Há um poder divino escondido na vulnerabilidade. Contar o que Deus fez em você é um ato de fé e coragem. Não é sobre se exibir, é sobre revelar que mesmo um coração quebrado pode se tornar canal de cura. O testemunho é a prova viva de que a graça funciona, de que o impossível pode acontecer, de que Deus ainda escreve histórias no meio dos escombros. Muitas pessoas precisam ouvir exatamente o que você viveu para acreditarem que também é possível para elas. É por isso que o inimigo tenta calar quem foi curado. Ele sabe que a voz de quem foi restaurado carrega autoridade. Quando você fala, o peso da experiência traz esperança real. Não são apenas palavras, é vida compartilhada. O testemunho é a ponte entre quem já atravessou e quem ainda está lutando. É a forma como Deus continua agindo, multiplicando consolo, espalhando fé, reacendendo chamas. Aquilo que te feriu, hoje se torna ferramenta de libertação para alguém que está sofrendo como você já sofreu. Você não precisa ter todas as respostas. Basta contar o que aconteceu. Dizer, eu estive lá e Deus me levantou. Isso basta para que uma semente de fé seja plantada em outro coração. E essa semente, mesmo pequena, pode crescer e transformar vidas inteiras. O testemunho também te lembra de quem Deus é. Quando você fala sobre o que Ele fez, o seu coração se renova outra vez. Cada lembrança da fidelidade dele se torna combustível para a fé. Você entende que não foi sorte, foi propósito, que não foi coincidência, foi graça. E assim, o ciclo do renovo continua. Deus te cura e, através de você, cura outros. Ele transforma a dor em ministério, a queda em plataforma de fé, o desespero em esperança compartilhada. O testemunho é a prova viva de que o amor de Deus é tão profundo que não só restaura quem caiu, mas usa o restaurado para levantar os que ainda estão no chão. A nova vida depois do cansaço. Tudo o que parecia ruína agora tem forma. Tudo o que parecia fim agora tem sentido. Porque quando Deus renova, Ele não devolve você ao ponto de partida. Ele te conduz a um novo nível de vida, mais profundo, mais verdadeiro, mais dele. O cansaço que antes te paralisava se torna memória, e a fraqueza que antes te limitava se transforma em sabedoria. A nova vida não é apenas o alívio da dor, é o despertar da consciência espiritual. É perceber que o Deus que te levantou não apenas te curou, mas te reposicionou. Agora você não vive mais pela força das circunstâncias, mas pela fé no caráter de quem te sustentou no deserto. Você descobre que não precisa entender tudo para confiar. A alma renovada aprende a viver com leveza. Aprende que não é preciso correr para ser abençoado, nem provar nada para ser amado.
Aprende a descansar sem culpa, a orar sem desespero, a esperar sem medo. Porque quem passou pelo vale e foi restaurado sabe que cada passo é graça, cada respiração é presente, e cada novo dia é prova de que Deus ainda tem planos. Essa nova vida não é perfeita, mas é plena. Há cicatrizes, sim, mas são cicatrizes que não doem mais, apenas lembram que houve cura. Há marcas que contam histórias. E no fim, é isso que o renovo de Deus faz. Transforma feridas em testemunhos, desespero em fé, caos em propósito. Você pode até não sentir, mas já é outra pessoa. A tempestade te amadureceu, a dor te purificou, o silêncio te ensinou a ouvir. E agora, quando olhar para trás, entenderá que Deus nunca te abandonou. Ele apenas te conduziu pelo caminho da dependência até te fazer enxergar que o que parecia perda era libertação. O renovo de Deus não é uma promessa distante. É uma realidade que começa quando você diz: Senhor, eis-me aqui. E nesse instante, o Espírito Santo te envolve, o fardo cai, a mente se acalma, o coração se enche. Porque o cansaço que te levou a desabar foi o mesmo que te conduziu aos pés do Criador. Essa é a nova vida depois do cansaço. Não uma vida sem lutas, mas uma vida com propósito. Não uma vida sem lágrimas, mas com consolo. Não uma vida sem dor, mas com esperança. Porque quando Deus renova, Ele não apenas te levanta, Ele te transforma em alguém que nunca mais será o mesmo. Agora é com você. Espalhe essa mensagem. Compartilhe o que Deus fez. Leve esperança onde há desânimo, fé onde há dúvida e luz onde há escuridão. Porque o Deus que te renovou hoje quer, através de você, renovar o mundo.